O APTV já está de volta e agora a gente recebe aqui no estúdio o senhor Walter Farias. Muito obrigada. Prazer. E o jornalista Daniel Navarro, que juntos escreveram o livro O Capa Branca. Uma referência hoje já nesse universo de profissionais que trabalham com psiquiatria, né, em todo o Brasil. A gente vai falar um pouco sobre esse livro que já está sendo considerado uma referência de humanização do tratamento de pacientes com problemas psíquicos. Embora seja um assunto muito sério, mas a gente traz aqui bastante dica importante para você que às vezes tem na família, está envolvido com pacientes com problemas psicológicos, psiquiátricos, né? Mas eu começo perguntando para o Daniel, onde já está esse livro? Porque ele já está sendo uma referência. Né? Depois dele ser lançado no finalzinho do ano passado, ele já faz parte do acervo da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e também da Biblioteca de Medicina do Congresso norte-americano. Isso é importante, devido à seriedade do trabalho de vocês, né? O senhor Walter, ele foi funcionário de um hospital psiquiátrico e depois ele se tornou paciente, né? A gente começa perguntando para o jornalista como é que você encontrou o seu Walter para escrever essa história bem bacana. Eu encontrei por acaso, né? Eu estava em casa vendo televisão e ele estava participando de um programa. E ele começou a contar a história dele exatamente como está no livro, né? Que era um funcionário do Juqueri, um ex-atendente de enfermagem, que depois de alguns problemas tinha se tornado paciente. E eu acompanhei a história, estava achando interessante, e no final da participação no programa, ele disse que tinha os manuscritos e queria transformar essas memórias em livro, e precisava da ajuda de alguém. Então, eu entrei em contato com ele, a gente começou essa parceria e a gente escreveu esse livro. A história é bem interessante, no final do livro tem os manuscritos aí do senhor Walter, né? Tem. Como é que o senhor foi parar primeiro como funcionário, né? O senhor era concursado, como que foi isso? Fui concursado, foi o primeiro concurso que teve dentro do Juqueri na década de 70, porque até então os funcionários eles eram meio que pegos assim, a Deus dará. A revelia, A né? revelia. Concursado. O senhor era atendente de enfermagem? Atendente de enfermagem, hoje não existe mais. Comecei como atendente de enfermagem, trabalhando no Juqueri, trabalhei por 5 anos, cuidando de pacientes, né? E eu me lembro que a gente ouvia os pais falarem nessa época de 70, 80, eles falavam assim, olha só, hein, desse jeito você vai acabar parando no Juqueri se você fizer isso, hein? Era como se fosse uma condenação ele parar no Juqueri, né? E não um tratamento. Era assim mesmo? Aquilo era considerado uma condenação? Como era o Juqueri? Era considerado uma condenação e o tratamento da época que também não era tão adequado como hoje, com os medicamentos que tem hoje, essa humanização que estão fazendo na área da psiquiatria. Era uma cidade, assim? Uma Tinha cidade. um hospital central? O Hospital Central e as colônias. Colônias. Pega a cidade de Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato e uma parte de Jundiaí. Nossa, é muito grande, né? Mariporã também. Hoje em dia a gente fala, no Brasil não tem muitos hospitais mais psiquiátricos, mudou o sistema, né, de tratamento, né, Daniel? Hoje em dia se mudou, né, o tipo de atendimento dos pacientes, né? Se deixou de lado essas mega estruturas, né, que era o Juqueri, que comportava assim, tinha paciente que dormia nas escadarias das clínicas, né? Então você nunca vai saber o número exato, né, também, porque houve um incêndio em 2005 e se perderam todos os prontuários dos pacientes, né? Então, aí que está também a importância um pouco do livro, né, de resgatar a memória daquela época, né? Verdade. Não só do Juqueri, mas também da saúde mental, né, de como que era como que os profissionais lidavam com a loucura, né? É muito diferente do que é tratado hoje, né? Hoje a gente tem os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, né, que é uma proposta totalmente diferente, né? O paciente não fica internado, ele pode sair, né? Ele tem um acompanhamento mais individualizado. Tá certo. Agora o pessoal está perguntando como que o senhor Walter Farias saiu da condição de atendente de enfermagem, na época era esse o nome do profissional que atendia, para paciente. Em que momento o senhor virou paciente? Como foi isso? Toda a formação, a chefia do Juqueri, eram pessoas sem estudo, até menos estudo do que o meu, entende? Então esse pessoal era um pessoal bitolado, eles agiam como se fosse em campo de concentração. Entendi. Qualquer pessoa que entrava para trabalhar com um pouquinho mais de visão, para eles era considerado perigoso para o sistema. Entendi. E eu fui diagnosticado
como uma pessoa perigosa para o sistema. Muita coisa que acontecia ali dentro, eu questionava. Como que um paciente pode falar com o psiquiatra 15 minutinhos e ali o psiquiatra dizer, você vai ficar mais 2, 3 anos, mais 4, mais 10, mais 20? Mas aí o senhor foi, por conta disso, o senhor foi transferido para outro departamento, por conta disso, é isso? Por conta disso, sabe o que aconteceu? Primeiro me transferiram para trabalhar no manicômio judiciário. Que aí já é outro tipo de paciente. Outro, já é um paciente criminoso. É verdade que o pessoal do manicômio ficava em cela mesmo? Cela. Como se fossem bandidos? Era o bandido da luz vermelha, teve lá. Aí o senhor foi trabalhar lá? Trabalhar no manicômio. Tá, aí trabalhando no manicômio, aí eu fiquei me perguntando, eu não ganho para cuidar de criminoso. Eu ganho para cuidar da saúde, da área da saúde. Eu não quero ficar aqui. E aí foi aí que estragou minha vida, porque foram marcando no meu prontuário que eu era mau funcionário, Só que quando mandaram para o Juqueri de volta, o meu prontuário de mau funcionário era imenso. Aí ninguém me aceitava. E já que ninguém me aceitava, o que eles fizeram? Vamos pegar, vamos fazer de tudo para que ele perca a razão. Eles forçaram a um diagnóstico de loucura. De loucura, senhor, porque né? assim, eu não ia representar nenhuma turma, ninguém queria me seguir, porque os outros funcionários, quando me viam, falavam, é louco. Entendi. E aí o senhor foi internado em um determinado momento? Fui internado. Internaram Eles o senhor. fizeram uma reunião no pavilhão escola, vários chefes, né? No pavilhão escola e falaram, bom, tem que internar, falou para minha família. Tem que internar. Tem que internar. Lá dentro, quando o senhor foi Entrei, internado... passei por todo o processo. Depois raparam minha cabeça, depois arrancaram os dentes. E aí, para sair de lá? Para sair de lá, é assim, foi algumas coisas. Sorte, claro, tive que ter sorte. Acreditar em Deus e ter um pouco de sorte. E ter um psiquiatra bom do meu lado. Foi quando o senhor conseguiu achar... Esse psiquiatra que eu falo no livro, a gente fala no livro dele, Dr. Gilles, porque ele já tinha essa ideia de humanização, você entendeu? Dr. Gilles, ele passou a cuidar de mim, ele liberava eu para sair de dentro, para ficar para fora, ele arrumou um violão para mim aprender a tocar lá dentro, e lá dentro eu comecei a mexer com música, eu tinha acesso à biblioteca, você entendeu? Tudo essa humanização que hoje em dia se prega. Você entendeu? Isso é muito importante. Hoje o senhor leva a vida normal? Sim, normal. Eu escrevo livro, faço música, mexo com banda, mexo com tudo. E o Daniel virou amigo, né? Jornalista, foi, né, é outra Daniel? coisa que ficou do livro, né? É. Que a gente desenvolveu a parceria que virou amizade também, né? E a história dele, gente, é uma história assim, sabe, digna mesmo da gente ler, acompanhar, porque é uma história de superação muito grande, né? Mas ele está provando que com Deus e com muita determinação, com pessoas certas, né? A humanização é o fator mais importante para conseguir tirar o paciente dessa situação. Você tem que tratar a pessoa como um indivíduo, né? Não como acontecia na época, que tinha aquele batalhão de pessoas que eram atendidas por poucos funcionários e por menos ainda psiquiatras, né? Então você tem que entender a individualidade de cada um para buscar o tratamento, né? Tentar inseri-lo na sociedade, não deixar ele de fora. E hoje a gente está vendo, né, um tratamento diferente. Sim, diferente. Bom, muito obrigada, viu? Eu agradeço. Valeu. Foi bom saber que existe aí, né, uma luz no fim do túnel. O livro Capa Branca está à venda nas livrarias? Nas principais livrarias em todo o Brasil, né? E também no site da editora Terceiro Nome. Muito obrigada, parabéns. Seu Walter, já sou sua fã, Ai, viu? um prazer, grande Deus abraço te para o senhor, para sua Obrigado. família. Obrigado. Muito obrigada. A gente entrevistou aqui o seu Walter Farias e o Daniel Navarro, que escreveram o livro O Capa Branca. Todo o pessoal que trabalha com a área de psiquiatria, eu recomendo. Leia, porque é importante. Fala de humanização, né, desse paciente que tem que ser tratado de forma diferente, com todo o amor e todo o cuidado do mundo, viu? Muito obrigada. Obrigado. Agradeço. Continue comigo, depois do intervalo tem mais da PTV, até já.